Boa noite a todas e todos. Eu acabei de saber há mais ou menos uma hora atrás que o economista pós-keynesiano norte-americano Paul Davidson faleceu no dia 20 de junho de 2024, aos 93 anos. O economista Paul Davidson foi o orientador do meu orientador, Fernando José Cargens Carvalho, falecido em 2018. O economista Paul Davidson foi o maior economista pós-keynesiano da sua geração. Ele escreveu esta obra aqui, Money and the Real World, Paul Davidson, primeira edição de 1972, segunda edição de 1978. Como é que a gente pode entender a obra do Paul Davidson? O Paul Davidson escreveu esse livro, Money and the Real World, em 1972, no contexto da crise do pensamento keynesiano tradicional, né? Que era a síntese neoclássica do keynesianismo, representada por economistas, todos agraciados com o prêmio Nobel, como, vou tomar aqui só um licor 43, Paul, por você. Por economistas como o James Tobin, tá? O Paul Samuelson, o James Mead, o Franco Modigliani e o Robert Solow. Tá? Esses 5 economistas, eles fizeram a chamada síntese neoclássica do keynesianismo, que basicamente foi uma tentativa de reconciliar o pensamento de Keynes, expresso na sua The General Theory of Employment, Interest and Money, publicada em 1976, com a teoria neoclássica, né, de os modelos de equilíbrio geral walrasiano. Né. O Hicks foi o primeiro, né, expoente dessa tradição, da síntese neoclássica, com seu artigo de 1937, publicado na Econométrica, chamado Mr. Keynes and the Classics, a Suggested Interpretation, no qual o Hicks, reinterpreta a teoria geral do ponto de vista de um ferramental eminentemente walrasiano. Né? Então, essa síntese neoclássica do keynesianismo ela foi basicamente majoritária, né, durante os anos 50 e 60. Mas no final dos anos 60, principalmente depois da publicação da Presidential Address do Milton Friedman, no American Economic Review, intitulado The Role of Monetary Policy, né, o keynesianismo tradicional ficou sob ataque. Tá? Quer dizer, o Friedman foi um dos pioneiros a criticar o keynesianismo tradicional, dizendo que ele não tinha microfundamentos. Depois isso vai se desdobrar no Robert Lucas, nos novos clássicos, na crítica de Lucas aos modelos macroeconométricos keynesianos. Né? Mas o fato é que o keynesianismo oficial estava sob ataque. E nos anos 70, então, surgiu, principalmente depois da publicação dos Collected Writings of John Maynard Keynes, 1973, editados pela Donald Bogridge, né, surgiu uma nova escola de pensamento que se denominou de pós-keynesiana, mas que muitos denominam por keynesianismo fundamentalista, que vai dizer que o keynesianismo oficial não tinha nada a ver com Keynes, porque desconsiderava todos os elementos inovadores que o Keynes apresentou na sua teoria geral e nos escritos posteriores a ela. Tá? Aqui eu quero relembrar a carta de Keynes a Bernard Shaw, em 1935, pouco antes da publicação da teoria geral, em que o Keynes afirma para o Bernard Shaw, mais ou menos, eu vou tentar lembrar aqui a expressão ipsis literis, in order for you to understand my state of mind, I believe myself to be writing a book on economic theory that would revolutionize the way that the world think about economic problems. Keynes acreditava estar escrevendo, ou está escrevendo um livro que, salute Paul, iria revolucionar a forma pela qual o mundo pensava os problemas econômicos. E qual era essa maneira revolucionária de pensar os problemas econômicos? Bom, isso eu estou dizendo no meu novo livro, né, que vai sair no final do ano,
pela Alta Books, né? Chama Macroeconomia Monetária, Emprego, Moeda e Taxa de Juros, mas que é a ideia do conceito de economia monetária de produção. Ou seja, a ideia de que uma economia capitalista moderna, ela funciona com base em princípios que são significativamente distintos daqueles da economia neoclássica. Particularmente, uma economia monetária de produção é uma economia na qual o trido, tempo, moeda e incerteza são fundamentais para explicar o comportamento dos agentes econômicos e, portanto, o funcionamento do sistema a nível agregado. Né? Ou seja, o comportamento do sistema a nível agregado não pode ser explicado, né, a partir de um suposto comportamento racional otimizador dos agentes, mas que deve ser levado em conta a incerteza na qual os agentes tomam as suas decisões e as limitações que tal incerteza causa. Né? Isso está bem codificado aqui. Ó. Mais uma vez, Money and the Real World. Tá? Essa aqui é a edição de 1978, que eu tenho a segunda edição, que ele tem um adendo aqui muito interessante. So, Why Money Matters, que eu acho que é fundamental para a gente entender o quão primitivo, pequeno é a teoria neoclássica, por mais sofisticada que ela seja do ponto de vista matemático, usando a otimização temporal, hamiltoniano. No fundo, é uma economia de Robinson Crusoe perdido numa ilha. Tá? Ou seja, eu costumo dizer para os meus alunos que a economia neoclássica nada mais é do que uma representação matemática muito sofisticada de uma economia que é extremamente simples, que não tem absolutamente nada a ver com uma economia capitalista moderna. E essa é a mensagem do Paul Davidson. Ele foi um dos primeiros, junto com Hyman Minsky, né, a colocar esse tema em debate. O Minsky, falecido acho que foi em 94, 96, não lembro certo, mas o Minsky, ele costumava fazer uma dicotomia entre o paradigma da feira da aldeia, que dizia que era a economia neoclássica, de uma economia de Wall Street, que era a economia de Keynes. Né? E que são completamente diferentes. Né? E, de fato, se a gente pegar o mais desenvolvido modelo dos economistas neoclássicos, o Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, né? Aquilo ali é exatamente isso. É uma representação matemática muito sofisticada de uma economia de Robinson Crusoe. Assim simples. Né? E o Paul foi um dos primeiros, né, pioneiros, né, a chamar a atenção desse fato, né, de que uma economia monetária de produção não tem nada a ver com uma economia de Robinson Crusoe, com um modelo de equilíbrio geral lavoisiano. Que isso é simplesmente uma. Eu não vou nem dizer uma falsificação. Eu acho que a melhor frase em inglês seria dizer "It's not even wrong". Ou seja, é tão ridículo que não chega nem a estar errado. Né? Eu conheci o Paul Davidson em 1998, pessoalmente, quando eu participei pela primeira vez do congresso organizado pelo Journal of Post-Keynesian Economics, do qual ele foi o fundador. Tá? E depois, novamente, no ano 2000, né? Essas duas primeiras vezes, 98 e 2000, foi na cidade de Knoxville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Né? E depois, uma última vez que eu encontrei o Paul Davidson foi em 2006, já não mais em Knoxville, mas em Kansas City, Missouri. Tá? Ocasião na qual também eu tive a oportunidade de conhecer, isso foi uma das coisas muito gratificantes da profissão de economista pesquisador, que eu sou, né? De conhecer o Axel Leonhoft, né? Que foi o autor do primeiro livro que chamou atenção para esse fato de que a economia keynesiana não é a economia de Keynes. Chamava-se Keynesian Economics and the Economics of Keynes. Tá? E foi assim, foi uma experiência muito interessante. Né? Quer dizer, essas duas conferências, 98 e 2000, eu estava com meus futuros
os meus coautores, né, ao longo da vida, o Luiz Fernando de Paula, que agora está na FRJ, foi professor titular da UERJ, quando se aposentou, foi para a FRJ. O professor Fernando Ferrari Filho, professor titular aposentado da Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o professor Gilberto Tadeu Lima, meu amigo do UNB, também professor, agora professor emérito, Joaquim Andrade, né, que estava na conferência de 1998. Aquela conferência foi engraçada porque, assim, foi a minha primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos e na época eu tinha 27 anos, né? E eu lembro que eu peguei uma gripe miserável, né? Porque eu viajei pela Delta Airlines, eu saía do Rio de Janeiro, né? Para Knoxville. Então era Rio de Janeiro, Atlanta, Atlanta, Knoxville. O ar-condicionado do avião estava muito forte. Eu não levei agasalho, né, e a conferência era num hotel, não sei se era o Hilton de Knoxville, mas assim, era conferência plenária todos os dias, foram 7 dias, né? E, e os americanos têm uma mania lazarenta de colocar o ar-condicionado o máximo possível. Então, só que a gente não almoçava nem jantava no hotel, a gente saía. E era em junho, era muito quente. Então, o nosso sistema imunológico era pasteurizado, porque a gente ficava boa parte do tempo num ambiente fechado, com uma ar-condicionado muito forte, e aí saía do hotel para pegar uma van para ir para um restaurante, e a temperatura era muito alta. Então, assim, eu tinha muita flutuação de temperatura, e isso me detonou. Eu fiquei 2 dias com febre no quarto do hotel, e o Joaquim Andrade não podia perder a piada, disse que era o Presentation in Fact. Foi realmente a primeira vez que eu fiz uma apresentação em inglês num congresso internacional. Acho que tinha, vamos dizer assim, né, o nervosismo inicial, mas realmente eu fiquei muito mal. Quase que eu não apresentei. Mas eu consegui, o Joaquim Andrade me ajudou. Na época não tinha PowerPoint, na época tinha o projetor, né? Eu tinha escrito a minha apresentação nas lâminas e tal, mas eu sim, graças ao Joaquim Andrade, né, que é meu amigo e de longa data, participou da minha banca de tese de doutorado, graças a isso eu consegui fazer uma boa apresentação e foi boa, enfim. Mas o Paul era o editor do Journal of Post-Keynesian Economics, revista na qual eu tenho 4 artigos publicados. O primeiro foi em 2005, né? O último foi, acho que em 2016. Né? E foi o grande líder da escola pós-keynesiana nos Estados Unidos, né? E certamente um escritor prolixo, escreveu dezenas de livros, centenas de artigos, e foi, como comentei para vocês, um dos pioneiros na ideia, mais uma vez, que ó, Man in the Real World, Paul Davidson, primeira edição 72, segunda edição 78, mas foi o pioneiro, né, em mostrar que a economia de Keynes não se resumia ao modelo ISLM do Higgs. Tinha muito mais coisa. Por isso, além disso, e eu estou retomando este ponto no meu livro, que será publicado até o final deste ano, pela Alta Books do Rio de Janeiro, né, chamado Macroeconomia Monetária, Emprego, Moeda e Taxa de Juros. Tá? Em que eu acho que eu faço aí uma consolidação do pensamento pós-keynesiano, inaugurado pelo Paul Davidson, pelo Hyman Minsky, pelo Ian Kregel, né, no início dos anos 70. Então, isso aí é uma consolidação de mais de 50 anos de pensamento pós-keynesiano. Né? Eu tive a sorte, né, de ter sido orientado no mestrado e doutorado por 2 grandes economistas pós-keynesianos. O primeiro foi o Eduardo Amadeu, na PUC Rio de Janeiro, que foi orientado pela Victoria Schick, né, que faleceu há alguns anos atrás, né, Paul. E no doutorado pelo Fernando José Carlos de Carvalho,
já na FRJ, que foi orientada pelo Paul Davidson. Então, assim, eu meio que me sinto o neto, né, do Paul Davidson, e foi realmente, enfim, ele já estava com 93 anos, enfim, 93 anos é uma idade razoável, né, bem acima da expectativa de vida nos Estados Unidos, e, enfim, são coisas da vida, a vida é finita, né, nós sabemos disso, né, todos nós um dia vamos morrer, né, então a questão importante é saber como vivemos. Aí eu acho que o Paul Davidson viveu muito bem. Infelizmente, a sua esposa, a Louise Davidson, morreu muito antes dele, que certamente foi um baque grande para ele, né? Porque ele, realmente a Louise era, vamos dizer assim, o braço operacional do Paul, principalmente na revista, no Journal of Post-Keynesian Economics. Mas, enfim, né? São coisas da vida, a vida é finita, sei lá, um dia todos nós vamos morrer, eu também vou, daqui a 100 anos, se Deus quiser, agora que eu completei meu primeiro terço de vida, agora no dia 15 de junho, fiz 53, eu pretendo chegar aos 160, né? Então, enfim, ainda me resta muito tempo pela frente, pro rejubilo dos amigos e pro terror dos inimigos. Vocês vão me aguentar ainda durante muito tempo. Esse de Cor 43 é excelente. Mas é isso, pessoal. É isso que eu, enfim, basicamente queria comentar com vocês. Tá? O falecimento do Paul Davidson, tá? Foi, enfim, uma grande perda, né, para a comunidade dos economistas pós-keynesianos, mas com, com, com a tristeza, mas também com a convicção de que a escola está em boa saúde, né, e que os seus sucessores, entre os quais a minha pessoa, estão fazendo o trabalho de transmitir para as novas gerações o conhecimento acumulado. Era isso, pessoal. Boa noite a todas e todos. Fiquem com Deus, né? E nos vemos por aí.